Olá pessoal, muito bom dia, bom início de domingão para todos que me assistem aqui. Eu sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos, ao vídeo clássico da Itaúsa e também do cenário macroeconômico que todos os domingos, pela matina, aqui junto com o seu café da manhã, ótimo cafezão aí para vocês, tá? Lá pelas 6 e pouco da matina, eu compartilho vídeo sobre a Itaúsa, empresa que eu tenho para longo prazo, mas também, né, utilizando aqui como plano de fundo o nosso cenário macro, que aconteceu ao longo da semana, que eu estou olhando para a semana seguinte. Então, as pautas do vídeo de hoje, pessoal, vai começar aqui com a agenda econômica da semana passada, porque eu vou tentar puxar a sardinha aqui, tá, por um conteúdo que essa semana eu vou postar, inclusive, que é a Europa. Tá? Vou tentar puxar a sardinha de rotação geográfica de fluxo financeiro, falando um pouquinho do cenário externo, Estados Unidos e Europa, e migrando aqui para a força do dólar, DXY, junto com um ETF que eu estou de olho aqui, vai ser pauta durante essa semana aqui, que é o EURP 11. Depois nós vamos para a agenda econômica para a semana que vem, semana de inflação, né? Quarta-feira, pessoal, é um dia muito importante, todo e qualquer ativo de risco. E aí eu termino aqui com curva de juros americana para falar um pouquinho da nossa, as 3 commodities que estão indo muito bem, tá? Então eu vou falar sobre essas 3 commodities especificamente, tá? Depois o Market Breadth, Ibovespa, e aí caímos na Itaúsa. Um pouquinho de valuation, a Itaúsa por apenas R$ 9,99, falo com vocês, então, pós-Páscoa, iniciando abril, e a Itaúsa, finalmente aqui, zerei a minha call coberta, pessoal, com lucro de 75%, 73%, alguma coisinha ali. Vou falar sobre a minha zeragem, do porquê que zerei, tá? E agora quais são os principais pontos para esse mês aqui de abril sobre a Itaúsa. Feito isso, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, um ótimo domingo, pessoal. Esse vídeo da Itaúsa é compartilhado com vocês todos os domingos, então um ótimo domingão para vocês aí, bom descanso. E vamos lá. Vamos falar aqui sobre a agenda econômica da semana passada, sempre trazendo o pessoal da Genial, que é parceira aqui do canal. O link sempre vai estar na descrição se vocês quiserem abrir conta na Genial com benefícios exclusivos. Vamos lá, o payroll, pessoal, veio forte. 100 mil vagas acima do consenso. Quase 100 mil ali, tá? Então o payroll veio forte, tá? Isso traz, sim, sem dúvida nenhuma, uma atividade econômica robusta, ou mercado de trabalho um pouco mais robusto do que o esperado nos Estados Unidos. Porém, contudo e entretanto, pessoal, nós tivemos ao longo da semana dados mistos econômicos, tá? Principalmente o ISM de serviços, né? Aquela pujança de serviços ali dos Estados Unidos veio abaixo do esperado. Então, olhando para o dólar, nós tivemos a força do dólar, né? O DXY aqui. Olhando para o dólar, nós sim tivemos ali o payroll positivo para ele se valorizar, o ISM de serviços negativo para ele se desvalorizar, e no início da semana o que deu um baque em todo mundo foi o PMI manufatureiro, ou seja, indústria, veio muito acima, tá? Ou veio já em expansão, acima dos 50. Então, ao longo da semana, pessoal, a gente começou com o dólar super forte, depois, logo na quarta-feira, queda, tá? E na sexta-feira, de novo, uma volta de força para o dólar. Por isso que quando a gente finaliza aqui, ou finalizou a semana para o DXY, esse é um gráfico semanal, e é por isso que eu coloquei para vocês nessa periodicidade, a gente finaliza aqui, finalizou, né? Praticamente sem sair do lugar, porém em topo, certo? Testando o topo. O que eu considero aqui, pessoal? Já vou falar logo do meu cenário gráfico do dólar, DXY, e a seguir comento sobre a Europa, né? Eu acho que o DXY vai tocar em algum momento, ainda nesse segundo trimestre, o 105, tá? Vai chegar no 105, não vai ficar no 104.900 ou no 105 bola, vai conseguir avançar até pelo menos 105.360, tá? Então a setinha verde é meu cenário base. Porém, antes de chegar lá, pode ter uma semana, e eu vou trazer para vocês as narrativas para fazer um dólar ficar fraco, e não necessariamente a curva de juros por lá fraca. Ele pode esbarrar aqui antes no 103.500, 494, para subir. Então eu vou trabalhar com esse modelo, porque recentemente eu tenho participado aí todos os dias úteis, né, da sala da Invest Smart lá da XP, para falar sobre dólar, falar sobre índice Ibovespa, cenário macro e commodities, porque o Gui, meu parceiro aqui, opera ao vivo com o pessoal. E então eu traço esse cenário para abril. Pessoal, força de dólar, melhor compra do dólar aqui para o nosso dólar futuro. Por exemplo, 103.494 é uma precificação que eu vou ficar muito de olho para o DXY. Caso toque lá antes de chegar no 105.360, baita oportunidade de valorização do dólar, desvalorização de emergentes, desconto nas bolsas emergentes, enfim, aquela coisa toda. Assim como, caso o dólar cutuque, tá? Essa faixa aqui, ó, no mês de abril, e está muito propenso para isso, tá? Até na minha opinião, vai primeiro lá, para depois ceder ao 103, ou seja, primeiro ao 105.360, para quem me escuta e não assiste, para depois ceder ao 103.494,
Aqui nessa bolinha, do 105.300 ao 105.950 do DXY, é onde eu vejo o descontão dos emergentes. Tá? Onde você vai conseguir, de fato, chegar próximo do fundo do Ibovespa. Eu acho que sim. Eu olho muito o DXY correlacionado com o Ibovespa, já trouxe os gráficos de correlação para vocês aqui. Beleza, payroll, mercado de trabalho forte nos Estados Unidos, e aí nós vamos para a inflação na terra da antiga, né? No velho continente. Terra antiga é boa, tá? Senhor dos Anéis. Terra-média. PPI, zona do euro, preços ao produtor recuam 1%. Então, menos inflação futura para a zona europeia. Depois, PMI, força manufatureira aqui, ó. PMI, zona do euro. Pessoal, esse aqui é o PMI de serviços, tá? PMI, zona do euro, 50,3, maior patamar em 10 meses. Ou seja, inflação para baixo, atividade econômica para cima. Isso na Europa, tá? Isso na Europa. Vendas no varejo, zona do euro, queda de 0,5 mês contra mês, pior do que as expectativas. Aqui, venda no varejo, pior que as expectativas. Vamos lá. Você, Lagarde, Cristina Lagarde, olhando para uma inflação em queda, atividade econômica dando sinais aqui positivos, mas dados de altíssima rotação aqui, tá? Bem preliminares aqui do momento, tá? Ainda fracos, né? Ou pelo menos abaixo do esperado. Tá na cara que logo vem corte, tá? Vem corte de juros. Então, olhando para a Europa, talvez pegando tração, principalmente via Alemanha, portando para a China. China já postou também no início dessa semana um melhor dado econômico. Olhando para uma aceleração de manufatura e talvez uma desaceleração mais pequena de serviços na Europa, tá? Ou seja, aceleração de indústria e um pouquinho de queda na Europa e inflação caindo por causa da produção bombando, tá? Produção manufatureira principalmente. A gente tem ali sinal aberto para um corte de juros e um sinal até a depender da pujança econômica, pessoal, de uma valorização do euro no curtíssimo prazo, que pode bater no DXY até o 103,494. Então o euro pode ser aqui o detrator do DXY. Se você quiser investir na Europa, nas principais empresas que estão por lá e que podem ver os juros cair, seu custo financeiro diminuir, mas a receita dessas companhias, Nestlé, nós temos lá Unilever, nós temos as grandes marcas de luxo, as grandes farmacêuticas, Novartis, várias empresas gigantescas, tá? Nesse ETF EURP11. Eu sugiro, eu vou postar um vídeo sobre ele ao longo da semana, mas eu sugiro estudar. Pode ser uma boa rotação financeira, pessoal. Sair da terra do tio Sam o dinheiro, principalmente dinheiro de equities, de ações, e migrar para a Europa. Tá? Porque nós podemos ter uma aceleração aí do velho continente com o corte de juros vindo antes do Fed. Tá? E mesmo assim o euro conseguindo ter certa força porque tem dados econômicos melhores. Tá? Mesmo cortando juros, dados econômicos melhorando. Né? Coisa louca, coisa que acontece uma vez a cada sei lá quanto tempo, que é a inflação em queda, atividade econômica subindo, mesmo com juros, entre aspas, restritivo. Então, Cristina Lagarde aí, creio que o BCE em sinal verde por hora, com os dados da semana, para corte de juros. Então, ficar de olho aqui no EURP seria o que eu olharia com carinho. Tá? Um veículo aqui da Bolsa Brasileira, relativamente barato, né? R$11 por cota aqui do ETF. Semana que vem, pessoal, quarta-feira, é o dia mais importante, dia da inflação norte-americana. Temos inflação no Brasil? Temos. Tá? Não é quarta-feira, se não me engano, é terça. Tá? Brasil vai mandar bala na sua inflação. Na quarta-feira também, às 9 horas. Tá? Dos Estados Unidos, 9h30. Beleza, pessoal? Então, quarta-feira é o dia mais importante da semana que vem, na minha opinião. Por quê? Dia de inflação. Inflação. E o Fed, via Jeremy Powell, Serginho Groisman, falou que está de olho, muito de olho, no CPI. Tá? E é justamente quarta-feira que esse cara sai. Então, ficar de olho porque a gente pode ter uma fraqueza do DXY. Olha que muito louco o momento de abril. Ou seja, o DXY, fraqueza aqui, devido a fortalecimento de outras moedas, principalmente o euro, tá? Fraqueza do DXY e fortaleza ou força para a renda fixa americana. Fortaleza aqui para o curva de juros de 10 anos, esse é o Treasury de 10 anos. E subiu para caramba, diferentemente do DXY, pessoal, tá perto das máximas. E eu tenho a setinha verde aqui, ó, 4,61 como alvo para ele, tá? Então, até o 4,61 de rendimento para os títulos 10 anos norte-americanos, pessoal, aqui também tá um gráfico de correlação legal, não tão quanto o DXY, mas também legal para se acompanhar para small caps, principalmente, não necessariamente para o Ibovespa. Bateu no 4,61 de rendimento, o T10 aqui. Eu teria esse preço, como analista técnico, por exemplo, a correlação perfeita para buscar fundo nos emergentes, principalmente o Ibovespa, small caps, etc. Tá? Eu acho que
aqui é máxima dos juros americanos no curtíssimo prazo. Beleza, pessoal? Então ainda temos um pouquinho de estresse para emergente? Sim. Tá? Enquanto isso, mesmo com o dólar forte, mesmo com os juros americanos alto, a gente vê o quê? Petróleo voando. Pela primeira vez, o petróleo andou e andou rápido. Pessoal, qual foi o sinal para mim, a leitura? Dados de PMI industrial fortes. Não é crise geopolítica ou problema com oferta, porque nós estamos com problema de oferta, com cortes e guerras, crises geopolíticas há um bom tempo. E esse cara não andou. Agora ele começou a andar porque, na minha opinião, PMI industrial. É a expectativa que os investidores estão hoje do soft landing clássico, né? Serviços enfraquecendo, indústria se fortalecendo, tá? E aí as inflações ao produtor aí vindo abaixo do consenso é um prato perfeito aí para commodities, para cíclicas, tá? E aí o petróleo pegou no breu, vamos assim dizer. Pessoal, invadindo o meu alvo, então rompeu lá os 86, 87 que era meu alvo, essa região aqui era alvo final para mim, fez uma leve cauda e mandou bala. Então o petróleo agora é 92,17 aos 96,90, região de alvo para o mesmo, certo? Então está próximo da região de alvo, mas já se valorizou. Um grande destrave de valor para o Brasil, por exemplo, seria a Petrobras reajustar preço, tá? E divulgar um dividendo complementar, que vai ser complementar, vai ter um nome mais gourmetizado que extraordinário, mas deve sair, tá? Então esse também é um driver muito importante para a gente. Petróleo voando, pessoal, minério de ferro desabando. Ruim para o Brasil, né? Não conseguimos capturar muito bem nas cíclicas. Porém, se você está de olho no Chile, tá? Bom, temos aqui o cobre voando. Indicador aí, commodity de crescimento, né? Que indica aí força de crescimento econômico. Então, cobre voando, pessoal. Postei vídeo semana passada, tá? Sobre o ETF do Chile. Esse vídeo aqui, o ECH, justamente para falar sobre isso. O ETF não andou tanto ainda, tá? Porque o BC cortou bastante juros lá, foi agressivo, a moeda está apanhando esse ano, mas o cobre está voando. Então, eles estão vendo lá commodity voar, mas o câmbio não muito agradável. Então, nesse momento, eu vejo uma simetria, assim, no ETF lá do Chile, certo? Vejam aí no canal ECH. E o ouro, né? A minha aura aí mandando bala, subindo, finalmente, né? Funcionando como um hedge para carteira. Tá? E o ouro também está próximo de alvo cíclico, mas subiu para caramba, pessoas. Aqui é o mês de abril, tá? E esse aqui é o mês de março, tá? Desculpa aqui para quem me ouve só, né? Me escuta. São 2 meses de forte alta, tá? Para o ouro. Março e abril. Ele ficou praticamente aqui dezembro, janeiro e fevereiro de lado. Março e abril ele despontou. Então assim, um belo hedge. Você no Bitcoin provavelmente, mas também no ouro. No ouro é um pouco mais completo porque você não necessariamente precisa comprar commodities. Você pode comprar ETF. Agora o Bitcoin também tem ETF. Mas o ETF de ouro não paga dividendos. O legal é você comprar as mineradoras, né? Porque aí são aqueles dividendos robustos com potencial enorme para esse ano de 2024. Tá? Então é um setor aí. Os Estados Unidos tem algumas, Canadá também. Algumas empresas mineradoras de ouro, acho que vale a pena entrar no radar. Fôlego do Ibovespa, pessoal, o que o Brunão acha? Como eu tô ali com o alvo ainda um pouquinho de alta pro DXY e a mesma coisa, um pouquinho de fôlego, né? Pro DXY subir e também pro T10, pros Treasuries 10 anos, bom, tenho aqui o Market Breadth, a Bolsa Brasileira e emergentes de maneira geral, ainda com sofrência. Não por muito tempo, pessoal, certo? Nós estamos laterais no Ibovespa, esse é o gráfico do Ibovespa aqui embaixo para vocês, bem caranguejando, né? Um leve rompimento aqui de uma linha de suporte para um retorno forte e para o próximo rally. Continuo com a mesma tese, pessoal. A gente vai ter um rally tático, provavelmente entre abril e maio. Tá? A segunda quinzena de maio é a mais preferível para começar a subir. E aí, mês de tendência é junho e julho. Tá? Abril e maio são meses de treta, de lateralização. Acho que vamos continuar um leve rompimento para baixo para trazer esse market breadth aqui para o desconto e a gente ter novamente mais um desconto. Tivemos em fevereiro, tá? Agora me parece que abril ou maio teremos outro desconto. Ótimo, certo? Para o holder, ótimo. O trader que tá difícil, né? Tá bem volátil ali, sem direção, né? O trader de consolidação tá se dando bem. O trader de tendência tá xingando bastante Ibovespa, né? Bom, consolidado, estamos no Ibov, pessoal. Então, dezembro, última alta, janeiro, fevereiro, março e abril. Praticamente fevereiro, março e abril não tivemos vol. Acabou a volatilidade do Ibovespa, murchou. Tá? Murchou também o fluxo. E faz sentido tecnicamente murchar o fluxo, pessoal. Por quê? Porque a compra tá aqui, ó. Ups, acabei apagando. A tendência, o dinheiro novo entrou aqui, ó. Então, enquanto os preços não invadirem esse candle aqui, dificilmente a gente vai ter dor. Vai ter gente defendendo posição, né? Então, acho que a gente rompe, leve, mas rompe, até os 125, 350, 124, 530,
123,390, tá? Com um pouco mais de emoção, até o 114 não é meu cenário base. Até o 123,390 é. A gente pega um fôlego nesses pontinhos aqui e bate e vai render o CDI. Lá pro 140, 137. Essa seria a minha expectativa, pessoal. Tá certo? Trabalho com esse cenário base ainda. Por isso que eu estou comprando bolsa. Pouco, quando não ordem limitada. Tá? Nesse mês de março deu para fazer vendas de call. E aí eu falo de Itaúsa. E foi a venda de call bem sucedida. A outra tá em Klabin, que eu não sei se vai ser bem sucedida, porque a Klabin tá em máximas ali. Então eu vou fazer vídeo sobre isso também para falar para vocês da minha venda coberta na Klabin. Pessoal, Itaúsa com essa queda, R$ 9,99. Tá na média, continua ali sem grandes descontos, tá? Nesse momento pós-alta recente, pós-dividendos robustos, dividendos que esse ano aqui já somam 69 centavos, certo, pessoal? Então a gente tem muito potencial aqui para bater os R$1. Tá? Vejam que a Itaúsa está R$ 9,99, tá certo? Por apenas R$ 9,99. E aí vamos lá para os últimos 5 anos, líquido, né? Teve um yield médio aí de 5,50 recentemente, que está no 8. Então é importante essa tabelinha aqui do scanner, principalmente para quem está começando agora a investir na Itaúsa. Não fique órfão desse dividendo de 8%, não é o DNA da companhia. O DNA está um pouquinho abaixo do 6%, tá? 5%. E aqui, somente dividendo. Porque quando a gente soma com as bonificações que não são tão esporádicas, consistentes, e as subscrições com descontos de 30%, que eu também considero uma maneira de valorizar o acionista, às vezes tem recompra de ação. Tá? Então a Itaúsa, pessoal, ela é bem querida ali para o investidor iniciante, principalmente investidor pessoa física, para você ter uma reserva ali de valor que de repente bate IPCA, bate CDI. E ela bate IPCA e CDI. Então não é bem uma reserva de valor, é um investimento de fato. Tá? Eu gosto da Itaúsa, né? Por isso que eu sou sócio torcedor aqui, tenho posição. Os preços tetos, pessoal, somente nos últimos 12 meses que existe desconto, tá? Então é importante. O desconto da Itaúsa, pessoal, vai estar ali abaixo dos 9,30, certo? Ali dos 5,5% de yield para baixo, ela tá com preço teto de 9,30. 9,30, 9,15, R$9. Então aqui acho que é o mais legal pro holder, tá? Quando que tem os lançamentos de put à vontade, na minha opinião, vai estar aqui. No meu gráfico, para quem acompanha os vídeos semanais, é um pouquinho antes. Inclusive, a minha estratégia, pessoal, para esse mês aqui, já tá lá cadastrada, é a ordem limitada 9,72. Tá? Então eu tenho duas ordens limitadas. 9,72 pequena, 9,37 grande. A partir do 9,37 já rola put. Tá? Se entrar no dinheiro as puts ali, pessoal, provavelmente vai ficar gordinho. Eu vendia 48 centavos, tá? Foi a call no dinheiro. Então a Itaúsa, como ela não tem muita vol histórica, os prêmios das opções são bem ruins. Tem que ser paciente, tem que ser ativo ali de certa maneira, né? Se você tem essa possibilidade, esse privilégio, né, de olhar o mercado, tem que esperar entrar no dinheiro, tá? Então o put, por exemplo, na minha opinião, para ela ficar gorda, ela tem que estar ali nos 9,72 e eu lançar a 9,75 de repente. 9,37 eu lançar a 9,40, bem no dinheiro, porque aí realmente o prêmio é gordo, vale a pena, tá? A minha call, pessoal, eu zerei, tá? Por quê? Porque eu achei que ela tá em um momento de queda rápida e se aproximando do vencimento. Então ela pode ter um rebote técnico ali de alta, é super normal, de volta ali para os seus 10,40, certo? E aí eu falei, bom, tô com 70 e tantos % de lucro, vou colocar no bolso. Já me ajudou a comprar por lote, por exemplo, pessoal, 3 Itaúsas, tá? 3 Itaúsas, se eu não tô fazendo a conta errada, tá? Foi 48 centavos, eu vendi por 11 centavos. Recomprei, perdão, por 11 centavos, tá? Então, se eu não estou fazendo as contas erradas, aí são 37 centavos, tá? Daria ali entre 3 Itaúsas aí que eu ganhei, certo? A possibilidade, então, de engordar por lote, tá? Nas minhas ordens limitadas. Então, valeu a pena, tá? Fui mão de alface, talvez, esperar para ganhar os 48 até o exercício? Poderia, tá, pessoal? Mas eu estou montando uma regrinha aí para as minhas vendas de call e de put. Bateu 70% de lucro. Eu realmente não faz muito sentido para mim levar até o exercício, tá? Eu acho que eu já vou zerando essas posições. Então, na Itaúsa, sucesso 9,72 limitado, 9,37 também limitada. E entre 9,72 e 9,37, eu vou estar namorando put ali. Se engordar, se tiver gorda, manda bala em put ali. Beleza, pessoal? Principalmente com vencimentos em agosto, tá? Porque agosto é um mês de desgosto. Eu quero aproveitar, eu quero especular que junho e julho serão meses de rally. E que abril e maio, meses para vender vol. Vai ser um saco, tá?
junho e julho vai ganhar a vol o mercado. Beleza? Essa é a minha expectativa. Eu tô caçando ali, tentando fazer mercado numa call da Cosan para agosto, tá difícil precificar. E no caso de vendas de call, eu tô vendido na Klabin. Vendas de put, eu lancei puts de Fleury, né? E de B3, continuo lançando. B3 foi exercido, Fleury foi exercido já esse ano, talvez seja de novo, tá? Então tô lançando put dessas duas companhias aí. Assim eu consigo fazer uma boa gestão fazendo essas 4 operações simultâneas aí. Certo, pessoal? Atualização então da Itaúsa, um ótimo domingo. Bom descanso para todo mundo aí. Tchau, tchau.